manutenção centrada em confiabilidade, ela cria o gestor de manutenção assertivo. O que é o gestor de manutenção assertivo? É aquele que faz aquilo que deve ser feito, no momento que deve ser feito e da maneira que deve ser feito para. Qual que é o objetivo desse negócio? Qual que é o objetivo da manutenção centrada em confiabilidade? Primeiro objetivo da manutenção centrada em confiabilidade é preservar a função dos equipamentos. Segundo, restaurar a confiabilidade e segurança do projeto. Otimizar e manter a disponibilidade dos equipamentos. Minimizar o custo do ciclo de vida do ativo, que é o LCC. Atuar conforme os modos de falha que aparecem em cada equipamento e sistema. Agir em função dos efeitos de falha e documentar, analisar e eliminar as falhas e as suas possíveis causas. Então vamos entender cada passo do objetivo da manutenção centrada em confiabilidade, lembrando que esses objetivos estão em norma, tá? Nós vamos chegar daqui a pouco na parte das normas, quais são as normas que nós temos aí para trabalhar, mas basicamente, primeiro objetivo, preservar a função. Muito gestor hoje se preocupa em fazer a manutenção visando em restaurar as condições originais dos equipamentos. Fazer uma preventiva visando a simples troca, por exemplo, de um rolamento, achando que aquilo vai elevar a confiabilidade do equipamento. A gente tem que se preocupar com a preservação da função do equipamento, ou seja, garantir que o equipamento esteja disponível para fazer aquilo que está na sua função de projeto. Se eu tenho uma envasadora, o que eu posso fazer para essa envasadora? Parar o mínimo possível a nível de manutenção. O que eu posso fazer para preservar a sua função cada vez mais? Obviamente, a gente vai entrar nesse segundo ponto, que é restauração da confiabilidade e da segurança proposta em projeto. Então, a nível de confiabilidade, eu pego lá o projeto, o projeto aqui me fala que ela tem que ter 98% de confiabilidade ao longo do ano, ao longo do mês, ao longo do semestre. Agora, o que eu faço para manter essa confiabilidade? É aí que a manutenção centrada em confiabilidade entra. Eu tenho uma série de metodologias, técnicas e ferramentas normatizadas de RCM para manter isso, manter essa confiabilidade de acordo com o projeto. Terceiro ponto, otimizar e manter disponibilidade. Se eu consigo manter a minha disponibilidade e descobrir como eu faço isso, automaticamente eu já estou aumentando confiabilidade. Se eu descubro como manter e elevar a minha disponibilidade de acordo com o projeto, eu sei quais são os pontos que me dão ganhos de disponibilidade, certamente eu também vou atuar com ganhos de confiabilidade. Quarto ponto, um dos pontos mais importantes, eu costumo tratar isso como consequência de uma boa implantação, que é o quê? Minimizar o custo do ciclo de vida do ativo, o LCC. O que é o LCC? O LCC é a soma de todos os custos que um ativo proporciona para a empresa, digamos assim, ao longo de toda a sua vida útil. Então, quanto eu gastei com projeto, implantação, operação e manutenção, descarte, comissionamento, descomissionamento, tudo para manter o ativo gerando valor para a empresa é o LCC. Quem teve na nossa última aula, ao vivo, a gente falou sobre LCC, ensinamos como calcula o LCC, como que a gente pode fazer isso de uma maneira bem rápida e prática, e como você vai mostrar resultados financeiros para os seus superiores. Então, lembra que eu falei? Aquele quarto erro que os gestores de manutenção cometem? Não saber como mostrar resultado financeiro da manutenção? Aqui está uma saída, o LCC. Então, se você sabe calcular o LCC, você sabe como mostrar resultado financeiro da sua manutenção, como a sua equipe gera dinheiro para a empresa. Você sabendo disso, fica muito mais fácil você pleitear investimentos, você pleitear possíveis melhorias no seu setor e assim por diante. Então, aqui no canal você vai encontrar uma live aí de 2 horas só falando sobre esse tema aqui. Próximo ponto, atuar conforme os modos de falha. Para quem não sabe o que é modo de falha, a gente vai falar disso daqui a pouco. Modo de falha é como a falha se apresenta no processo. É um sintoma. Então, imagina, dependendo da situação, eu posso ter uma falha relacionada ao desgaste do equipamento.
esse desgaste ele provoca uma elevação de temperatura no meu motor elétrico. Logo, o meu sintoma é elevação de temperatura. Meu modo de falha é também a elevação de temperatura. Agir em função dos efeitos de falha. O que são os efeitos de falha? Consequências das falhas. Então, se eu sei como agir para minimizar as consequências de uma falha, eu começo a economizar dinheiro com manutenção. Porque eu começo a calcular os riscos. Então, tem falha que eu posso deixar acontecer, porque a consequência é muito baixa. Quando eu consigo identificar... Vamos imaginar o seguinte. Qual a definição de perigo? Perigo é uma ameaça iminente. Qual que é a definição de risco? É quando eu pego o perigo, ou seja, essa ameaça iminente de acontecimento, e consigo calcular qual que é a chance daquilo acontecer. Quando eu consigo ter um risco calculado, aquilo deixa de ser perigo. Então vai ter falha que eu posso muito bem deixar acontecer, desde que o meu risco esteja calculado. E como eu faço isso? Através do FIMEA, que a gente vai falar daqui a pouco. Próximo passo, documentar, analisar e eliminar as falhas e suas causas. Um ponto completamente estratégico e um ponto muito importante da manutenção centrada em confiabilidade é a parte de documentação, geração de dados e análise desses dados. Todo o processo é baseado nisso.